primeira imagem que vem na minha cabeça pensando em São Paulo é que é uma monstruosidade, né? É uma coisa muito grande que a gente não tem domínio. Um lugar que demanda muita energia. O céu azul de São Paulo, que é lindo. Como que São Paulo faz parte da sua vida? Bom, eu nasci lá. Tudo bem que eu fui para Botucatu com 5 meses, porque eu sou adotada, tá? Mas sempre ia na casa das minhas irmãs lá de São Paulo. Voltei, eu não lembro o ano que eu voltei para São Paulo, para trabalhar na reitoria. Meu nome é Juliana Koyanagi de Andrade, tenho 42 anos e sou aqui de Santos. Eu morei em São Paulo em 2018 e trabalhei lá numa startup como analista de recursos humanos, e eu saí de lá um pouquinho antes de começar a pandemia, ali comecinho de março de 2020. Eu nasci em São Paulo e vivi lá até eu ter 33 anos. Então, faz muitos anos, 1980, não, 90, quanto que era? Você fazer essa conta. Mas eu fiquei lá a vida toda, e aí depois, quando eu tinha por volta de 32 anos, 33 anos, eu saí de lá e não voltei mais para morar. Eu nasci em Santo Amaro e eu morava no Alto da Boa Vista, que é uma transição fim de Santo Amaro, assim. Eu fui para São Paulo em 1972. E quando eu cheguei em São Paulo, o primeiro lugar que eu morei foi ali em Pinheiros. Minha irmã morava numa república de estudantes, ali numa rua chamada Arthur de Azevedo. Eu fiquei uns 2, 3 meses morando ali. Depois eu arrumei um emprego de ajudante de mecânico em Santo André. Aí eu me mudei para lá. Fiquei 3 anos trabalhando em Santo André. Depois que eu voltei de Santo André, aí eu fui morar ali na região do Campo Limpo, em São Paulo, e morei em várias regiões de São Paulo. Acho que, se contar tudo, dá uns 33, 35 anos. Eu estudei aqui nessa escola estadual, primeiro grau, na época, o professor Alberto Conte, e está tudo muito diferente aqui. A gente viveu o êxodo rural na minha época de estudar, né? Então Santo Amaro recebeu muitos imigrantes e ficou super populado. Então foi aqui que eu fiz o meu primário. E depois, muitos anos depois, eu vim fazer o colegial aqui também, que é o famoso ensino médio de vocês. Fala um lugar em São Paulo que você foi muito feliz. Na minha casa eu era feliz. Na sua casa? Indo na feira comer pastel. Os finais de semana que eu passava em São Paulo, eu procurava sempre aproveitar um pouco da cidade. São Paulo você tem a cultura na rua. Sempre que tinha locais, assim, eventos culturais, eu gostava de ir. E São Paulo te proporciona muito isso, né, também. E gostava de ir ali na Paulista, né, principalmente na época que eu morei ali na São Joaquim. Eu e o meu marido, a gente andava toda noite, praticamente, que a gente podia, a gente ia andar na Paulista. A gente morava bem pertinho, na Vergueiro. A gente andava a pé até a Avenida Paulista, e a gente gostava de pegar a Paulista de ponta a ponta, do Paraíso até a Consolação e volta. Adorava essa rotina que a gente fazia. A gente ia de mão dada, conversando, a gente na volta tomava um café. Era uma rotina, mas depois a gente voltava para casa, para ir dormir, né? No dia seguinte começava tudo de novo. É um lugar muito interessante,
para você viver esse intercâmbio cultural, né? Ali com pessoas de culturas e formas de pensar tão diferentes da sua. Depois de 35 anos em São Paulo, chegou um dia que eu chutei o pau da barraca. Nessa época eu estava trabalhando de motorista na região do... A empresa ficava na região do ABC, em São Caetano. Mas eu rodava pela Grande São Paulo toda, né? E eu estava muito cansado, bem desanimado com toda a situação. E aí coincidiu que a minha mãe, que morava aqui no interior, né? Uma cidadezinha que chama de Ixaporã. Aí eu vim ficar perto da minha mãe e acabei arrumando um casamento e estou até hoje por aqui. Eu saí de São Paulo porque foi um momento da nossa vida em que meu marido ganhou uma bolsa de estudos para estudar fora do país. A gente foi para ficar 4 anos que viraram 10 anos, nós moramos 10 anos fora do Brasil. Foi esquisito ir morar num lugar onde eu não tinha passado, onde eu não tinha contexto de passado, nem cumplicidade dos aspectos culturais da minha vida. Então, foi muito estranho reparar isso, parece que eu me senti mais envelhecida ali, parece que todo mundo era mais velho. A gente perde uma jovialidade que no Brasil a gente mantém, a gente não... Como eu tinha vivido sempre no mesmo lugar, isso é interessante, porque assim, a vida inteira eu estava passando meu tempo ali, estava envelhecendo no contexto que todo mundo passava também. Eu senti muita saudade de São Paulo, mas era do Brasil também, era de saudades de ter o meu contexto, de estar no meu meio, no lugar onde eu tinha história. Eu sinto falta do metrô, menino, lotado. Aqui, transporte horroroso. Gosto de me divertir em São Paulo, mas morar lá eu não tenho vontade não, porque a gente perde muito tempo no trânsito, perde a vida. Uma vez um homem falou para mim isso no ônibus, quando eu estava voltando da USP, dependendo do dia, do trânsito, era um trânsito tão demorado. Teve um homem que teve uma catarse dentro do ônibus, ele falou que o ônibus não andava, a gente já estava há 2 horas no trânsito e não andava. E aí ele olhou e falou assim, ele teve de repente falou, pra que tudo isso? Pra que? Ele começou a falar sozinho. E todo mundo no ônibus olhou para ele porque não tinha o que consolar. Era a pergunta que soou na cabeça de todo mundo mesmo. Para que tudo isso, né? O que eu sinto mais saudade de São Paulo, né, são dos amigos que eu fiz, de alguns lugares também que a gente gostava de passear, dos happy hours, né, dessa confraternização boa, assim, que a gente sempre procurava fazer, né, apesar da correria do trabalho. E hoje eu tenho 2 filhas, né, não pretendo, né, não me vejo mais trabalhando em São Paulo por conta dessa opção, né, da maternidade. A gente sai daqui de Santos, pelo menos, né, tem uma realidade de salário muito diferente das pessoas que trabalham lá. E aí, quando você se depara, né, com o custo de vida de São Paulo, você vê que pediu errado. E aí, depois você tem que, né, correr atrás para ganhar uma promoção e melhorando o seu salário para que você consiga viver bem em São Paulo, né? Porque São Paulo é muito legal, mas também é legal para quem tem um pouco de dinheiro, né? Se você não tem, fica um pouco complicado você conseguir aproveitar tudo que São Paulo te proporciona. Mas eu estou esquecendo agora o nome das ruas, é interessante reparar, agora eu estou com 60 anos, 61, eu começo a esquecer ruas que eu andava tanto, em trajetos, eu não consigo mais ter aquela ginga de andar, de planejar como ir de um lugar para outro. Muita coisa cresceu, muita coisa mudou. Gente, assim, a casa dos pais era um lugar que eu sempre tive. Então eu estava na Noruega, na Suécia, tal, e pensava, um dia a casa dos meus pais está lá, né? Então com os 2 falecidos fica estranho, São Paulo ficou estranha. Eu me senti em casa em São Paulo. Você quer saber? Eu não consigo ficar 5 minutos. Quando eu vinha de São Paulo para visitar algumas irmãs que eu tenho em Botucatu, para elas conseguirem segurar eu 3 dias era muito em Botucatu.
Eu acho que São Paulo, todos os jovens deveriam morar um tempo em São Paulo. Deveria se preocupar em morar um tempo em São Paulo. Como experiência de vida, como ver coisas novas, como entender a dimensão do que é uma cidade daquele porte. Acrescenta muito para o jovem se ele passar um tempo em São Paulo. São Paulo faz falta para você? Sim, faz falta. Tem dia que eu penso em deixar tudo aqui e voltar para São Paulo.